Ok, paz, queridos irmãos, aqui é o Glauber Destro, da Escola Missões na Europa, do canal Missões na Europa, e muitos de nós que estamos aqui ao vivo no Zoom, neste momento, a maioria são alunos da Escola Missões na Europa, onde nós temos diversos alunos de idiomas, né, inglês, francês, espanhol, são cerca de 18 idiomas que nós temos atualmente. A maioria dos professores são missionários, e também nós temos aqui vários alunos, ou alguns alunos, não sei, dos cursos de missões na Europa. Então, são duas vertentes, cursos, turmas de idiomas e cursos sobre missões na Europa, que são cerca de uns 18 cursos. O que fazer antes de servir na Europa, evangelismo na Europa, aí depois cursos personalizados por países. Seu primeiro ano no país, que aí já tem 8 cursos diferentes aí, de países diferentes, França, Espanha, Alemanha, leste da Europa, Portugal e assim por diante, e o curso A Cultura do país, que aí nesse caso também são 8 países diferentes, cultura dos portugueses, cultura dos italianos, cultura dos espanhóis e assim por diante. Então, ao todo são cerca de 18 cursos sobre missões na Europa, e tem ajudado dezenas de irmãos em Cristo que estão se preparando para ir do Brasil para a Europa, ou que estão na Europa, ou que chegaram agora. Vários alunos chegaram nesse período na Europa, e tem sido uma bênção tudo isso. São aulas com encontros ao vivo com os missionários que estão no campo, missionários de longa data, então tem sido muito legal. E hoje nós vamos falar sobre no que convém você focar. Você que está aprendendo no que focar quando você chega no país. Então, você que está estudando inglês, talvez conosco, você que está estudando francês, tal, nós sabemos que alguns de vocês não têm um chamado para servir na Europa, mas vocês que estão estudando diferentes idiomas, talvez vai, por algum motivo, ir para algum outro país em algum momento. Então, com certeza, essa dica é para todos vocês. Essas dicas serão para todos vocês. Então, sem mais delongas, para não ficar aqui só falando, vou começar aqui, vou compartilhar um PowerPoint que nós preparamos para vocês. Essa, essa, essa aula é uma das cerca de 20 aulas do curso Seu Primeiro Ano no País. Então, não sei se alguém daqui já fez, eu já sei que tem alguns aqui que já fizeram o curso Seu Primeiro Ano no País, e hoje a gente vai ver ao vivo, né, comigo, vamos poder ver melhor essa aula e conversarmos sobre esse ponto. Então, deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Ok, vamos lá. Então, Seu Primeiro Ano no País, eu vou compartilhar primeiro com vocês quais são os pontos que a gente vai conversar aqui, para ficar bem claro o que a gente vai conversar, os principais pontos aqui, sobre no que convém focar. Com certeza, esse é o ponto mais simples e óbvio que todos nós sabemos, mas poucos colocamos em prática, na verdade, que é procurar se contextualizar. A gente vai conversar melhor sobre isso. O segundo ponto é a questão do aprendizado no idioma. O terceiro ponto é o foco em conhecer a região e a comunidade, e a gente vai ver melhor sobre isso. O quarto ponto é em se envolver com a comunidade. O quinto ponto é em focar em você fazer parcerias. E o sexto ponto é você focar na sua agenda, a tua schedule, a gente fala em inglês, né? Fazer algo intencional, colocar no papel o que eu vou fazer na minha semana, quais são os cursos, as atividades que eu não posso perder para eu me envolver mais com a região, com a comunidade. Então, são 6 pontos que a gente vê que são muito prioridades para a gente fazer isso o quanto antes, quando a gente já se muda para um outro país. Então, sem mais delongas, vamos conversar aqui melhor sobre esse nosso primeiro ponto, de focar mais em na contextualização. Bom, a, bom,
quando a gente fala, todos nós sabemos, né, a questão de se contextualizar, que a gente precisa entender melhor a eles, mas na prática a gente acaba vendo, muitos de nós podemos passar anos no país e não nos contextualizamos. Nós sabemos um pouco, mas a gente não se contextualiza bastante. É, eu já morei há muitos anos, cerca de 7 anos na Itália, morei 2 anos na Hungria, morei um tempo na Espanha, na França, Portugal, e vi vários brasileiros que estão lá cerca de 20 anos e não se contextualizaram. Os principais dos casos é porque eles chegaram, são adultos, presta atenção, adultos que chegaram e já tiveram que encontrar um trabalho para ajudar, então, né, sua família, não tem nenhum problema quanto a isso, né? É uma necessidade, nós entendemos. E então, o que após 20 anos, o envolvimento deles com o país é a igreja que eles vão de final de semana e o trabalho deles. Então, o nível de idioma que eles sabem é o suficiente para o trabalho deles, não é um nível avançado, e eles têm bastante envolvimento com o pessoal da igreja e o pessoal do trabalho, e acabou. Não estão muito ligados com o país em si, com as necessidades do país, envolvidos com a comunidade bastante, entendendo bem a cultura, as diferenças. Essa é uma realidade não quero dizer muitos, mas de um bom número de brasileiros, né? E isso, a gente vai conversar melhor sobre isso, a questão da idade, quanto, quanto mais adultos nós somos, mais nós temos que ser intencionais para a gente conseguir se contextualizar realmente com a comunidade. Então, vamos dar algumas dicas aqui rapidamente para te ajudar quanto a isso, ainda sobre contextualização. A primeira que eu diria é de você procurar se desconectar um pouco um pouco do seu país, do nosso Brasil, no caso, do seu país de origem, e se conectar mais no país onde você está. Procurar ver menos as notícias, os filmes, jornais, a novela, procurar ver menos, se envolver menos com o que está acontecendo no Brasil e focar mais no país onde você está, na cultura, arte, notícias principalmente, tradições, pesquisar, leitura, as leituras clássicas principais, ou as mais populares atualmente, do país onde você está. Talvez você possa me dizer, Glauber, mas significa que a gente tem que esquecer o nosso país? Eu não disse isso, eu falei para desconectar um pouco do nosso país, não é para desconectar totalmente. E também não falei para a gente parar de ver o jornal do Brasil e se desconectar totalmente do Brasil. É para parar de ver um pouco o jornal do Brasil, as necessidades do Brasil e focar um pouco mais, porque principalmente quando você faz isso no seu primeiro ano, convém você se entrar mais a fundo, né? Da realidade cultural, de várias áreas da vida, da história aí desse país onde você está. Então, esse é o primeiro ponto, se desconectar um pouco do Brasil, se conectar mais com o país onde você está, principalmente nos seus primeiros meses. Depois, com o tempo, quando você já tem uma boa bagagem de conhecimento da realidade do país, você pode se envolver, voltar a se envolver um pouco mais com o Brasil, ou começar a se envolver mais com outros países no qual Deus tem colocado no seu coração. Quando eu estudei na Hungria, eu era o líder do nosso dormitório, que eram 8 rapazes, de 7 nacionalidades diferentes: francês, romeno, polonês, tcheco, da República Tcheca, americano, canadense, brasileiros. E
a gente aprendia bastante aí a questão de multiculturalidade. E eu conheci alguns brasileiros, por exemplo, que eles se desligaram totalmente dos outros brasileiros e focaram totalmente nos americanos da escola, por exemplo. É um pouco, é uma realidade, é um pouco, eu diria, não triste, mas você se desconectar 100% dos brasileiros, né? Alguns fazem isso, tá? Dependendo do seu propósito, talvez seja uma necessidade, dependendo se você precisa rápido aprender muito a cultura, talvez seja por um período seja interessante. Estes que fizeram isso, que não se envolveram, se desconectaram com os outros brasileiros, eles acabaram muito mais do que nós outros, acabaram aprendendo muito mais o idioma e se envolvendo, entendendo muito mais o dia a dia, se relacionando muito mais com os americanos lá dessa nossa escola. Então, faz uma grande diferença você intencionalmente trabalhar aí nesses pontos que eu estou falando agora aqui para você. Com relação à contextualização, e aí eu já passo para o nosso segundo ponto, não sei se todos vocês sabem, mas nós temos 8 cursos específicos sobre a cultura no país. De Portugal, tem uma colinha aqui. Portugal, Itália, cultura dos portugueses, cultura dos italianos, dos espanhóis, nós estamos ainda em desenvolvimento, mas talvez se você está vendo essa gravação, talvez já tenhamos esse curso também. A cultura dos franceses, dos alemães está em desenvolvimento, a cultura dos irlandeses e a cultura do leste da Europa, que é o curso onde eu acho mais legal, porque como são quase 25 países no leste europeu, nós temos 3 professores, cada um dos Balcãs, da Rússia, Bielorrússia, Moldávia e de uma outra parte mais central do leste da Europa, e aí eles explicam a cultura de tudo isso, então tem bastante conhecimento, é bem legal esse curso. E então, caso você queira se envolver, entender mais essa questão cultural desses países que eu mencionei na Europa, nós podemos te ajudar com isso também, tá bom? Então vamos lá, falamos agora sobre o foco na contextualização. Vamos falar um pouco sobre o aprendizado no idioma. Vocês já sabem da importância, tanto é que muitos de vocês, estão estudando diferentes idiomas conosco, da Escola Missões na Europa, e então eu não vou falar nada aqui sobre a importância de estudar o idioma, mas eu vou falar alguns pontos para vocês que é interessante para você, quando vai mudar para um outro país, o que convém fazer aí, quais são os problemas com relação a idiomas que a gente vê. Uma questão é de idade. Se você é jovem, você não tem filhos, você provavelmente vai para esse outro país sem, sem a família, se vai sozinho, você vai conseguir com muito mais facilidade aprender esse idioma, esperamos que você vá se envolver então mais com nativos, porque há alguns jovens que acabam ficando num bairro, numa região onde tem apenas brasileiros, então fica mais complicado mesmo. Mas quanto mais jovem você você acaba assim conseguindo com mais facilidade, de modo mais natural, a aprender o idioma. Se você é adolescente ou criança, melhor ainda, você já vai na escola ou na universidade, no colégio, então por força vai acabar naturalmente aprendendo bem melhor o idioma. Agora, sendo adulto, e esse é o ponto que eu gostaria de enfatizar mais aqui com vocês, você vai ter que ser mais intencional, principalmente se você já é casado ou casada, se você tem filhos, porque em casa você vai, bem provavelmente, querer falar só o português, no nosso caso. Então, grande parte aí das horas da nossa semana, a gente vai estar focando mais no português, provavelmente, do que no idioma nativo. Então, você adulto tem que ser mais intencional nesse seu primeiro ano. Quanto mais cedo, mais intencional tem que ser, e com o tempo você vai poder relaxar um pouco mais, digamos, à medida que você já tem o conhecimento necessário para você aprender o idioma. Então, intencional para se envolver aí com o idioma. Se tem cursos lá também, faça cursos. Tem alguns locais que tem até cursos gratuitos, cursos para estrangeiros, curso intensivo.
Eu, no meu caso, graças a Deus, 2013, eu fiz o meu Summer Ministry, meu ministério de verão na Espanha, e eu aproveitei enquanto eu estava fazendo meu ministério na Igreja Bautista de Huelva, Andalucia, no sul da Espanha, eu fui fazer meu curso intensivo de espanhol. Lídia, todavia eu tenho muito que aprender, pero ya estoy tratando aquí de hablar un poquito en español. E, em 2014, eu fiz a mesma coisa na França. Servi numa igreja francesa, em Montpellier, Lunel, uma cidadezinha pertinho de Montpellier, e fiz um curso intensivo de francês. Então, isso me facilita, é, eu tive essa facilidade por ser solteiro, jovem. Então, se você é jovem, vai procurar fazer essas coisas. Curso intensiva é a melhor coisa que tem, porque quanto mais a gente tem ritmo no idioma, 2 aulas por semana, 3, 4 aulas por semana, você avança muito mais rápido. E o ritmo assim, é muito melhor, é muito bom. Então, se você é adulto, procura o máximo possível estar em contato com o idioma, em leitura, televisão, conversar com o pessoal, cursos no idioma. E último ponto que eu diria para você quanto ao idioma é a questão de uma mentoria intercultural. O que é isso? É você ter 1, 2, 3 pessoas nativos do seu país que eles, de modo informal, vão ser o seu mentor intercultural. Eu me lembro quando eu me mudei para a Itália, em 2010, tinha um italiano, siciliano, do sul da Itália, ele chegava de manhãzinho, eu estava ainda dormindo, ele já batia na minha porta, ele não trabalhava, não tinha muito o que fazer, ele batia na porta da minha casa e falou, Glauber, vamos tomar café. Aí eu já, pera aí, aí eu já me arrumava rapidinho, ia tomar café com ele, e a gente ficava conversando. Querendo ou não, ele era o meu mentor. Eu escolhendo ou não, ele acabou sendo, por força, o meu mentor. A gente saía quase todo dia para tomar café, ou de manhã, ou no final da tarde. O italiano gosta de sair para tomar café. E a gente conversava bastante. Eu só não entendia ele quando ele falava com os pais dele, porque quando ele falava com os pais que são sicilianos, aí o idioma já mudava. Ele falava dialeto siciliano fechado, aí eu já não entendia mais nada. Mas comigo ele falava italiano, italiano. Então, é interessante você, quando vai mudar para outro país, ter esse de modo informal, ou formal, caso você queira, mas é mais natural, de modo informal, você encontrar alguém que se preocupa com você, que vai te explicar as coisas, como é que funciona, que vai caminhar com você. Então, quanto mais desses seus mentores interculturais você tiver, vai ser melhor para você se contextualizar, para você aprender o idioma, porque quando você errar, ele vai te corrigir, você vai ter várias perguntas para ele quanto ao idioma, então isso ajuda bastante. Um outro ponto, último ponto, eu falei que era o último, mas eu menti, na verdade tem mais um ponto aqui sobre idioma, é a questão do inglês. Mesmo se você vai para Espanha, vai para Portugal, que é o mesmo idioma, ou vai para Itália, independente de qual país você for, é bom você saber ter uma base do inglês, principalmente nas grandes capitais, nas cidades com mais urbana, com mais habitantes. Talvez se você não sabe bem o idioma desse país, mas se você souber o inglês, vai te ajudar muito. Eu não vou falar muito sobre o inglês porque acredito que vocês já sabem da importância de aprender o inglês, então não vou focar tanto nesse ponto. Mas pensem nisso, tá bom? Em não focar 100% apenas no idioma do país onde você vai, mas aprenda também o inglês. Eu morei na Hungria por 2 anos. Não sei húngaro, aprendemos o básico do húngaro, não foi nossa intenção em servir, viver na Hungria, a gente estava lá só para estudar teologia em uma escola americana, mas o inglês, saber o inglês nos ajudou muito, porque em Budapeste, na capital da Hungria, todo mundo fala inglês. Em todo o comércio onde você vai, eles sabem inglês, os jovens húngaros sabem falar inglês. Então, embora a gente não sabia o húngaro,
o inglês era o que facilitava a gente. Isso é uma realidade na maioria dos países, principalmente nas grandes capitais. Se você vai já para uma cidade mais longe da capital, talvez o inglês não vai te ajudar muito, não. Mas é bom sim a gente saber o idioma local e o inglês também. Talvez você possa dizer, Glauber, mas eu não vou investir agora no idioma, porque chegando lá, eu já sei que tem um curso que eu vou poder fazer. Ótimo, amém, faça esse curso, mas convém você chegar lá já com o idioma o mais avançado possível, porque aí quando você for fazer esse curso, você não vai estar no A1, no A0, existe o A0 também, mas você vai já estar no B1, no B2, e vai acabar avançando muito mais. E também você, embora pensar, quando eu chegar lá eu vou ter um curso, vou fazer. Se você começar no básico ainda, lá nesse curso, significa que aqueles seus primeiros meses, você vai ter barreiras quando você for para o supermercado, quando você for falar com a vizinhança, quando for alugar uma casa, quando for conversar com a pessoa onde você vai fazer a cidadania italiana, a cidadania espanhola. Então, quanto melhor a gente sabe o idioma antes de ir para o país, melhor para você. Então é isso, falamos sobre contextualização, os pontos principais, tem vários outros pontos que eu poderia estar mencionando aqui sobre contextualização, mas por questão do tempo tô só passando para vocês aí os pontos principais. Falamos sobre contextualização e número 2, falamos aqui alguns pontos cruciais sobre o idioma. Terceiro ponto, puxa vida, eu fiquei aqui no slide da contextualização. Segundo ponto, falamos aqui do aprendizado do idioma. E terceiro ponto aqui é focar mais em conhecer e se envolver com a comunidade. Deixa eu até voltar aqui da tela para vocês me verem mais do que ver o PowerPoint, assim a tela não fica tão grande. Deixa eu tirar aqui o PowerPoint, já que o PowerPoint só tem uma frase. Stop share. Pronto. Então, terceiro ponto aqui, focar em conhecer a região e a comunidade. São dois pontos principais que nós gostaríamos de compartilhar com isso. Quando eu digo nós, todos esses pontos foi eu conversando com diferentes outros missionários de longa data, a gente que confabulou, nós que refletimos quanto a isso. Também as várias entrevistas que a gente faz no canal Missões na Europa nos ajudou a colocar no papel a importância desses diferentes pontos. Então, sobre esse ponto, tem duas coisas diferentes aqui para a gente aprender. Focar em conhecer e se envolver com a comunidade. Primeiro, em você pesquisar o local aonde você vai. Você vai para Lisboa, então pesquise bem a região de Lisboa, da Grande Lisboa, a realidade atual, a história de Lisboa. Faz um trabalho aí de pesquisa mesmo, foca aí na cidade, na comunidade, na região aonde você vai. Você vai para Madrid, estude bem, pesquise bem esse local. Não só a questão de conhecimento cultural e histórico, mas também o que tem o que falta, quais são as necessidades, que pontos são os pontos principais que tem nessa região. É universitária? Não é? Aonde tem as universidades? É turística? Quem são os turistas que vêm? Por quê? É uma região praieira? Quais são as atividades que tem? Quais são as necessidades dessa região? Tem muitos mendigos? O serviço social trabalha no quê? As igrejas locais estão envolvidas com que necessidades com essa região? Tem vários pontos que eu poderia dizer. Quem faz o curso, seu primeiro ano no país, acaba se familiarizando mais aí com esses pontos de como você conhecer melhor não só o país, como a região aonde você está. Então, número 1, pesquise o local aonde você vai, faça a sua parte. E número 2, se envolver com a região,
principalmente com os nativos, que aí já é um ponto que não sei se a maioria, mas muitos de nós brasileiros não fazemos. A gente acaba começando algo por conta própria entre brasileiros ou algo onde tem maioria de brasileiros e principalmente no primeiro ano não é uma vantagem tudo isso. A médio e longo prazo isso tem consequências. Então, se a gente quer fazer uma grande diferença no país, se o teu chamado é Espanha e eu quero fazer um avivamento na Espanha por os espanhóis, então, porque é onde tem mais na Espanha a nacionalidade maior, obviamente, é a de espanhóis, então no seu primeiro ano convém você, com certeza, focar nos nativos, e depois, a médio prazo, mais com um brasileiro aqui e ali. Mas se você foca 80% aí só com um nativo, com brasileiros, a médio prazo, longo prazo, você vai ver que a diferença que nós estamos fazendo, então, com os nativos é bem baixa. Então, isso aí tem pesquisas, a gente vê, vem da história aí de diferentes missionários se envolveram muito com brasileiros ou com nativos, a gente consegue ver bem as consequências de tudo isso. Então, no seu primeiro ano, se envolver mais com a região e com os nativos. Quando eu digo se envolver com a região, é você ver as atividades que a sua região está fazendo. Se ela se envolve muito em ajudar a questão dos drogados, dos mendigos, ver as necessidades da região e você ajudar eles de alguma forma. Isso vai ser muito legal, gente, porque a cidade vai ver você não como um imigrante que apenas está tentando ter uma vida melhor do que a que teve no Brasil, mas ele vai ver, puxa, esse imigrante aqui, esse brasileiro, ele é diferente, ele se preocupa conosco, ele está se envolvendo com a nossa comunidade, com as nossas necessidades. Então, eles vão ver amor nisso aí. E isso faz uma diferença. Talvez não, é bonito o que eu estou falando, mas na prática, muitos de nós não fazemos isso. Na prática, a gente está preocupado mais conosco mesmo, no sentido de que eu vou mudar de país e eu preciso trabalhar. E eu acabo trabalhando 8 horas por dia e indo uma vez na semana ou 2 vezes na igreja, no máximo, e não me envolvo muito com a comunidade, com as atividades da comunidade. Então, não é isso que eu estou falando. Estou falando para você, principalmente no primeiro ano, nós entendemos que você vai ter que, talvez, sim, trabalhar bastante, porque é o que muitos imigrantes, é a realidade de muitos imigrantes, mas procure também, intencionalmente, se envolver com nativos, se envolver com a comunidade, se preocupar com a comunidade. Quando eu digo comunidade, é o bairro aonde você vai morar. Número 4, focar, então, resumindo aqui, falamos focar em contextualização, 2, focar no idioma, 3, focar em conhecer e se envolver mais com a comunidade, e 4, é focar em parcerias, principalmente parcerias com nativos. Eu já falei um pouco aqui do que nós vemos da questão de nativos, de se envolver com brasileiros, com muitos brasileiros ou com muitos nativos, quais são as consequências. O maior erro, e isso eu gostaria muito de frisar para vocês, que nós missionários brasileiros nós vemos, o maior erro é que, infelizmente, muitos brasileiros, muitos de nós chegamos começando algo novo, já chegamos começando um projeto novo, um estudo bíblico, por exemplo, sozinho e do nosso jeito. Então, são 3 erros aqui, em um só. Eu já chego fazendo uma coisa nova, ou seja, nem me contextualizei, já estou fazendo um projeto meu, estou fazendo sozinho, eu e a minha esposa, eu e a minha família, ou eu e mais um irmão de brasileiros aqui, estamos começando um projeto sozinho, e do nosso jeito. Nós temos aqui o roteiro certo, a metodologia certa, porque deu certo na minha igreja no Brasil, e quando a gente chegar aqui na Itália, isso aqui vai dar certo. Então, são 3 erros aí.
algo novo, não procure no primeiro ano fazer algo novo. Procure no primeiro ano se dar prioridade em conhecer o nativo, se envolver com os projetos existentes dos nativos, fazer parceria com os nativos. Dois, o problema de fazer sozinho, né? Não fique sozinho, fique com os nativos. E três, não faça do seu jeito. Tem que se contextualizar. Então, tem muitas consequências quando o brasileiro, no caso, o irmão em Cristo, vai começar já no primeiro mês uma plantação de igreja, uma célula, que aí a coisa fica muito abrasileirada, você perde tempo a importância do seu primeiro ano em se contextualizar. Então, isso significa que quando você está no seu primeiro ano, convém você ter um período mais para você receber do que doar, para depois, assim, você doar-se muito mais. Então, é um país novo para mim, tem culturas diferentes aqui, então, nesse meu primeiro ano, isso é o que eu estou falando, quase todas as agências missionárias fazem isso. No seu primeiro ano, foca aí no idioma, foca aí em se aculturar, e no segundo ano a gente começa alguns projetos ministeriais. Então, você que vai se mudar para o país, faça isso também. Não espere uma agência missionária te dizer isso, não. Então, é mais você receber, né? Receber informação, receber conhecimento, do que você se doar com os dons e talentos que você tem. Alguns dons e talentos você pode já colocar em prática, se você toca um instrumento, se você canta, mas dom, por exemplo, de liderança, de você estar na linha de frente falando algo, aí se você ainda não se contextualizou, com certeza você vai fazer uma coisa mais abrasileirada, mais na sua identidade do que na identidade deles. Então, convém você ajudar, convém você acompanhar quem sabe, principalmente nativos. Então, esse foi o quarto ponto, em você focar em fazer parcerias, principalmente com nativos. Quinto ponto. O quinto ponto é de você, e esse é o último, de você focar na sua agenda, de você programar bem a sua semana intencionalmente. Deixa eu falar um pouco sobre objetivos e metas. Em 2006, faz um tempinho já, eu dava palestra em São Paulo de motivação e sucesso pessoal no Instituto Motivar, chama-se. Foram mais de 300 palestras em um ano, porque todo dia a gente dava 2, 3 palestras em escolas municipais à noite. Eu estudava jornalismo de manhã e dava palestras à noite e sobre uma motivação e sucesso pessoal. E um dos pontos dessa questão do sucesso pessoal era esse de objetivos e metas. Também resiliência, a atividade, a resiliência, que é a ação de você conseguir dar a volta por cima dos problemas, a atitude mental positiva, também era um dos pontos que a gente conversava. Isso tem muito a ver com Provérbios 4:23, toma cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Mas deixa eu falar aqui sobre objetivos e metas. Há várias pesquisas que mostram que quem coloca no papel o que você vai fazer, como você vai fazer, chega muito mais longe. Então, tem 3 casos. Tem você que talvez você pensa, eu vou fazer tal coisa, eu preciso organizar a minha semana. E você apenas pensa no que você vai fazer. Ou você, no segundo caso, coloca no papel o que você vai fazer. Isso tá ótimo, mas tem um terceiro caso que é melhor. É você colocar no papel o que você vai fazer e como você vai fazer isso. E é isso onde eu queria chegar. Quanto mais detalhes você escreve, como em prática você vai fazer, eu até diria, espiritualmente falando, colocar em oração todos esses pontos, tudo isso vai te ajudar muito mais na tua semana a ser mais intencional para com as tuas coisas. E o que convém você, então, colocar na sua agenda de prioridades para você fazer na sua semana? Cursos locais,
Então, você gosta de esportes, está envolvido com missões com esportes, ou você mudou para o país e ama esportes, faça aí os cursos, os treinamentos de futebol que tem, do vôlei que tem. Você gosta de artesanato, você gosta de academia, se envolva, faça esses cursos, porque você, além de fazer algo que você gosta, você já está em contato aí com a comunidade de alguma forma. Envolva-se com as atividades que existem, então, na região, principalmente atividades organizadas por nativos da região onde você está. Coloca aí no papel quais são os dias da semana que você vai dar prioridade em aprender o idioma, aonde você vai fazer a aula, que horas você vai estudar o idioma, o livro que você tem que ler, o canal no YouTube do nativo que você precisa acompanhar, porque no primeiro ano, quanto mais você fizer isso, colocar no papel, melhor para você. E se envolver, a questão da mentoria intercultural é importante, coloca no papel aí, sair com fulano de tal, para a gente conversar e assim, de modo informal, eu estar aprendendo, e se envolver com a igreja local, com as atividades da igreja local, principalmente uma igreja de nativos, com a programação da igreja, visitar os membros da igreja, aceitar que eles visitem a sua casa, porque talvez alguns de nós digamos, não, minha casa, aqui ninguém entra. No primeiro ano, deixe entrar, por favor, para assim você ter mais comunicação com se aculturar aí melhor com eles, conviver com eles. Então, eu disse 3 coisas aqui: programação da igreja, visitar os membros e conviver mais com os membros de alguma forma. E sobre o foco na sua agenda, eu falei aqui várias coisas, dos cursos locais, envolver com as atividades dos nativos, aulas de idiomas, mentoria intercultural, se envolver com a igreja local. E por último, focar na sua você focar na sua agenda hoje. Agora que eu vou falar, tudo que eu falei até agora é sobre quando você estiver no país, né? Agora vou dizer algo que nós podemos fazer hoje quanto a isso. Se você já sabe que você vai para a Espanha, se você já sabe que você vai para a Inglaterra, para a Itália, procure, número 1, já fazer os cursos existentes quanto a isso, acompanhar os canais no YouTube, as pessoas, os grupos no Facebook, grupos no WhatsApp, quanto a isso. Número 2, já ir se preparando, caso você é um irmão em Cristo, todos nós aqui somos, você é um irmão em Cristo, e você tem não só a vontade de ir para um outro país, mas você tem um chamado de Deus para você ir para esse país, o que é diferente. Então, nesse caso, desde agora, se você ainda está no Brasil, procure se preparar um pouco mais teologicamente, um pouco mais missiologicamente. Teologicamente, existem até cursos gratuitos que te dão diploma em teologia. Missiologicamente, existem vários cursos sobre isso. Nós, da Escola Missões na Europa, não temos e não teremos nenhum curso de teologia ou missiologia, porque já tem centenas de instituições no Brasil que oferecem esses cursos. Os cursos que nós temos são mais em prática. Você vai para Portugal, seu primeiro ano em Portugal, como é que é? Aí nesse curso você vai aprender como é que é a educação, a escola em Portugal, como é que funciona, quais são os documentos que você tem que levar, quais são os vistos, como é que é a cidadania portuguesa, como se tira, como é que é a saúde lá, paga ou não paga, como é que é o transporte, tem que ter carro, é caro, é barato, aonde tem metrô, onde não tem. Nossa, são cerca de 15 a 20 videoaulas só sobre diferentes áreas de Portugal, entre outros. Esse é um exemplo, entre os outros países aí que a gente tem cursos também, e da cultura no país. Então, os nossos cursos são mais em prática, não são focados em teologia ou missiologia. Isso esperamos que nós venhamos fazer com outras instituições que, bem melhor do que nós, tenha já a capacidade para fazer isso. E continue investindo no idioma hoje, seja conosco, seja o máximo possível em você estar se aproximando, conectando-se mais
com esse seu idioma, familiarizado mais com a televisão e tudo mais. Em aprender mais, o legal, o que todos nós sabemos, nós que estamos envolvidos aqui com a Escola Missões na Europa, é que no nosso caso, além de você aprender o idioma, você está também ajudando um missionário. Na maioria dos professores, os professores são missionários, ou se não é missionário, está envolvido com missões de alguma forma. E isso é maravilhoso. Então, você, além de aprender o idioma, você está ajudando financeiramente o seu professor e também missionários em necessidade que estão na Europa. A cada 25 novos alunos que nós temos, a gente consegue ajudar mensalmente mais uma família de missionário na Europa, e esse é o motivo pelo qual nós existimos, nós da Escola Missões na Europa. São dois: em ajudar você a chegar no país, principalmente no nosso caso, algum país da Europa, já sabendo o idioma, e número 2, a gente ajudar financeiramente esses missionários que estão lá fazendo um ótimo trabalho e, infelizmente, estão com problemas financeiros. Então, a gente ajuda aí os dois lados da moeda, o aluno e o missionário, e o professor. E não sei se você sabe, mas nós temos diferentes modalidades de ensino. Tem a aula particular, tem a aula em turma, de 1 aula por semana, de 2 aulas por semana, de 3 aulas por semana. Se você já está no nível A2, B1, a gente convém que você entre também na aula de conversação do idioma que você faz. Isso ajuda bastante a praticar mais aí o seu idioma, em vez de apenas crescer gramaticalmente. Então, aula particular, aulas em turmas e curso intensivo. Curso intensivo no idioma, no nosso caso, são 3 aulas por semana, 3 aulas por semana, 1h30 cada aula. E aí, você em 3 meses aprende o nível inteiro, de A1 e A2. E já termina os 3 meses já começando o intermediário, então já falando, tendo um pouco mais de fluência no idioma. Começou do zero e já sai após 3 meses, começando a ter uma fluência no idioma. Isso é maravilhoso, faz muito a diferença. Então, se você quer, talvez você está nos ouvindo aqui e não conhecia bem a nossa escola, Missões na Europa, os cursos, as turmas de idiomas e tal, entre em contato, então, depois conosco, para assim a gente te explicar melhor duração do curso e valores e tudo mais, tá bom? Bom, é isso que que nós gostaríamos de compartilhar com você. Falamos aí os 6 pontos, 6 dicas predominantes quanto ao seu primeiro ano no país: focar na contextualização, no idioma, conhecer e se envolver com a comunidade local. 4, focar em parcerias, principalmente com nativos. 5, focar na sua agenda, tá bom? Então, eu espero que você tenha tomado nota aí, porque são várias dicas em prática a gente ter que estar fazendo desde hoje, ou principalmente quando a gente já chega no outro país, no nosso país, onde Deus tem colocado mais no nosso coração, ok? Amém? Então, pode tirar o seu microfone aí do mute e vamos conversar um pouco, os poucos minutos que faltam para a gente ainda trocar umas ideias aqui quanto a isso. Já passou aqui 50 minutos, então a gente tem mais uma meia hora aí para a gente, uns 20 minutos, meia hora para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Acho que eu diria mais pontualmente, com relação à contextualização, tem alguma coisa, vou fazer uma pergunta aqui mais específica, então, tem algum ponto que você talvez nunca sabia, algo novo para você, e aqui de contextualização que você não sabia? Fala aqui, responde aí. Ou você tem algum testemunho, alguma questão aí relacionada à contextualização para nos ajudar ainda mais a refletir quanto a este ponto? A quem você fez a pergunta? A todos vocês. Sim. Paz, Ruth. Ruth é uma das nossas Paz. professoras de italiano. Buongiorno. Buongiorno.
Bom, para mim, realmente são pontos muito importantes, né? Eu fui missionária na Albânia, há 30 anos atrás, no começo, na década de 90, né? Quando caiu o comunismo na Albânia, e esses pontos aí realmente fizeram toda a diferença no nosso ministério de plantação de igreja. O primeiro ano, os primeiros 6 meses, nós já ficamos na capital para nos dedicar à aprendizagem do idioma e conhecer os nativos, conhecer quem eram, apesar de que éramos em 6 missionários brasileiros, né? Mas cada um já estava na sua casa, então a gente tinha um contato, mas não era aquele contato de Toda se hora, juntar o forte. tempo todo e fazer o Brasil ali, É. né? Então a É gente estava complicado, ali né? Porque a mesmo. gente quer se juntar, a gente quer fazer um churrasco de vez em quando. Exato. E precisamos, mas não, não toda semana. Então, esse churrasco, por exemplo, aconteceu depois de mais de ano que a gente estava lá, né? A gente já estava assim, agora já chega, nós precisamos de Brasil, Por né? A isso que gente você acabou sentiu virando assim. nossa professora, né? Significa que você se Exato. contextualizou. Então foi assim, foi bem E depois vocês foram para. legal. E o italiano? Porque você está falando albanês, mas e o italiano? O italiano a gente aprendeu também lá na Albânia, na verdade. A gente tinha É, ligação com a igreja da Itália, só para né? o pessoal entender, na Albânia tem muitos albaneses que falam italiano, na Itália tem muitos albaneses, então tem Isso. uma boa ligação Na aí. época, na época ainda era como estavam saindo do comunismo, então não tinha essa movimentação toda que tem hoje, né? Não tinha essa presença maciça de italianos na Albânia, por exemplo, e vice-versa. Então eles falavam o italiano meio que arrastado ainda, porque aprenderam, mas meio que escondido do governo, aquela coisa toda, né? Mas, como já tinha sido declarada a liberdade religiosa, quando a gente entrou, então os canais, a gente conseguia pegar canal da Itália, então a gente assistia ou italiano ou albanês. Quando a gente não aguentava mais ouvir albanês, porque é uma língua muito difícil, daí a gente virava para o italiano. Então, assim, a gente foi aprendendo os dois idiomas ao mesmo tempo. Não aprendemos no Brasil, é importante que se aprenda no Brasil, nós não aprendemos porque, como o país era fechado, então não tinha nada de albanês É. fora da Albânia. Então não era possível aprender nada. Mas o italiano, na cidade da nossa cidade de origem, também não encontramos nenhuma escola de idioma que ensinasse italiano. Então ficamos assim, conseguimos com um mês da nossa viagem já marcada. Então fizemos um mês de intensivão para ver se a gente não chegava assim no zero. Mas esse contato com a Legal. Igreja da Itália fez toda a diferença. A gente não se envolveu totalmente com os brasileiros, mas estávamos com eles sempre em contato, né? Mas entramos assim de cabeça, mergulhamos de cabeça em conhecer o povo, conhecer a língua, e isso ajudou bastante. Com 6 meses, a gente já falava os dois idiomas com muita facilidade, né? Nossa, Então, vocês viraram um monstro, então. Em 6 meses aprenderam os dois idiomas. uma albanesa, uma professora, professora de albanês mesmo, né? Ela aprendeu português na época do comunismo, claro que escondido do governo, né? Ela aprendeu português e ela nos ensinou diretamente o albanês, né? Diretamente. Então foi assim foi o que Deus preparou para a gente, foi assim a coisa espetacular mesmo. Amém. Legal. Facilitou bastante a nossa vida, porque pelo contrário é realmente muito, muito complicado, É. né? Então isso ali já foi mais da metade do caminho aí. Gente, deixa eu compartilhar um testemunho que eu lembrei agora, acho que eu nunca compartilhei no canal Missões na Europa, me fez lembrar agora, falando aí sobre a Albânia. Eu morei na Itália 1 ano, mais ou menos, com um albanês.
E como que eu conheci ele? Eu estava na frente, na praça, na frente da igreja católica, com a minha Bíblia no lado, no banco. E aí esse albanês sentou do meu lado. Eu não conhecia ele, é um senhor. E aí ele viu a Bíblia e começou a conversar comigo pelo fato de ter visto a Bíblia. A gente começou a conversar de Bíblia. Ele estava morando na foresteria da Igreja Católica, na, no- na, na casinha aí da Igreja Católica, Como no se lado da fosse Igreja um Católica. abrigo, um Um acolhimento, abrigo, né? isso. Aí a gente conversou tanto, eu convidei ele para nossa igreja, que ficava quase ao lado da Igreja Católica, Uau. 5 minutos a pé. Dá para ver as duas igrejas. E aí ele veio e começou a participar do nosso culto. E se converteu na nossa igreja. Aí deu problema que a igreja católica viu que ele estava, né, mudando de time, estava na nossa igreja, e falou para ele sair. Aí ele veio morar comigo, porque eu estava na foresteria da igreja evangélica. E eles tinham uma casinha e eu tava lá na foresteria, é a casa dos forasteiros, entendeu? Foresteria. E aí ele Exato. veio morar comigo, ficou 1 ano comigo. Ele tinha fugido do comunismo, eles estavam orando escondido na igreja evangélica, que estava demolida, e pegaram eles, ele conseguiu fugir, os amigos não, e ele veio então para a Itália. Então ele já estava há anos já na Na e Itália. foi a Igreja Católica que havia recebido ele, depois a nossa igreja acabou recebendo ele. Bom, mas vamos lá, vamos continuar aqui. A gente falou então um pouco sobre a questão da contextualização. Alguém mais gostaria de compartilhar? Acho que esse é um ponto que talvez mais pessoas aqui gostariam de falar aqui, de alguma coisa. Só vou pedir o permesso, eu preciso sair agora, Deus te porque eu tenho abençoe. uma aula agora já começando às 10. Estou um pouquinho atrasada. Va Um bene, Dio te prazer. benedica. Ciao, ciao. Amém, Vamos lá, amém. todo mundo. Arrivederci. 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 Ecco, Muito bem. benissimo. Alguém mais gostaria de compartilhar sobre contextualização? Eu, Aurideia. Aurideia. Da onde você fala, Aurideia? Eu falo do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, ok. Isso. Então, minha pergunta é que eu não estou indo morar, por enquanto, eu estou indo espiar a terra. Eu gostaria de saber se isso também se aplica para quem está indo espiar a terra. A construção. A nossa professora Lídia Rodrigues poderia responder? Me coloca numa fria, hein? E o que você acha, Lídia? Com certeza, com certeza. Eu acho que tem alguns pontos que vão se diferenciar, né, um pouco no período que você vai estar lá. Mas as mesmas preocupações são aí, né? E você vai observar para você conhecer bem, por exemplo, né? Para estar espiando a terra, então, porque você está querendo ter intenção naquele povo. Então, você também precisa conhecer o povo. Se você não se envolver com ele, você está indo ver, literalmente só ver, né? Então, acho que vale. Aí todos os pontos valem também para um período de tempo curto que você fique, não importa. Inclusive se você vai de turismo. Eu acho Lídia, que vale. você, Oi. você serviu na Espanha e na Colômbia, né? Na verdade, eu fui estudar na Espanha, mas a gente acaba servindo. É. E na Colômbia eu fui diretamente, né, como missionária. Sim. Uhum. É verdade, tem razão, Lídia, do que você falou. Eu diria também que muitos de nós, se a gente vai visitar o país, a gente acaba focando talvez 100% em turismo. E nos grandes monumentos e tal, isso é bom, né? Pô, se você não conhece o local, começa a conversar com o nativo se você não conhece lá a Torre Eiffel. Então, não é pecado, você vai lá, visita tal, mas focar essa tua, sei lá, 2 semanas, 1 mês que você vai ficar apenas em turismo, por ser um irmão em Cristo, alguém com um chamado missionário, só turismo não dá certo, não. Você tem que. É bom você já programar em visitar 2, 3 igrejas, visitar 2, 3 famílias de missionários, de pastores. Põe isso também na sua agenda da sua viagem, porque isso vai fazer bastante a diferença também. Em algum momento, conseguir jantar com um nativo
e assim ver, entender melhor, mesmo se você não sabe muito bem o idioma, mas entender lá como é que o nativo, o que que ele tá, qual que é a comida dele, como é que é o ritual aí da janta, do almoço. Isso vai ser um bom aprendizado para você ver mais a realidade desse país. Glauber, Boa pergunta, Auridé. A gente não estava esperando perguntas aqui, mas foi bom. Eu esqueci de falar, se alguém tem alguma pergunta. ah, sim. Não, mas eu não estou indo assim para turistar, não. Eu estou indo realmente para me envolver com a cultura, com o Qual povo. país? Polônia, eu sou aquela que está indo para Polônia. Polônia em maio, Ai, legal, entendeu? legal. E eu estou indo para Polônia, mas eu vou passar antes em Portugal, entendeu? Sim, Aí depois que eu vou para a Polônia. Mas ok, Deus te eu já abençoe. de igrejas também, que já me entregaram endereços de igreja lá na Polônia para me visitar. Já deram nome também de pessoas que já estão lá dentro também para me procurar essas pessoas quando eu chegar lá. Então, minha viagem é 100% missionária, com visão cristã. Eu não estou indo para comprar, para consumir, sabe? Para visitar aqui, visitar ali, tirar foto, não é nada disso. Minha viagem é 100% missionária e cristã. Mas eu estou Amém. entrando como turista, tá? Entendi. Amém. Deus te abençoe com isso. A porcentagem de evangélicos na Polônia é muito baixa. Graças a Deus tem aí algumas igrejas, então convém a gente se envolver aí com essas igrejas para ajudar de alguma forma. Eu conheço uns 2, 3 poloneses, mas eles não falam português, falam inglês, e é complicado mesmo. A cultura dos poloneses é bem diferente da cultura brasileira, então a gente tem que passar, acho que nem um ano, acho que é uns 2 anos para se aculturar melhor com o jeito deles. Quem mais gostaria de falar aí sobre, deixa eu ver algum outro ponto, contextualização ou a questão de se envolver com a comunidade, de parcerias ou de agenda, objetivos e metas? Glauber, Líria, só para concluir ali o anterior, é interessante isso, né? Porque eu vivi na Espanha por um tempo e meu sonho era ir conhecer Sevilha, mas lá eu não consegui. Aí eu tive que voltar para o Brasil. Aí surgiu uma passagem louca, barata. Eu fui visitar, depois de 5 meses que eu tinha voltado para o Brasil, eu fui visitar a Espanha de novo. Aí, aí eu falei, dessa vez eu vou para Sevilha. Aí eu juntei o restinho de dinheiro que eu tinha e fui para Sevilha, para visitar Sevilha. E foi muito legal porque eu entrei em contato com um pastor brasileiro, que foi, nossa, foi do nada assim, lá na Espanha, o meu pastor de Barcelona, ele falou, nossa, tem um pastor brasileiro que está indo para Sevilha e não sei o quê. E aí ele me passou o contato, eu entrei em contato com ele e fui visitar a igreja, né, num culto de oração, numa quarta-feira à noite. E foi muito legal, porque você chega na cidade e você conhece a rotina, né, da galera numa rotina mais turística. Então, você vai nos pontos principais, né? Você tem aquela rotina onde você está livre, né, para fazer aquilo que você quer. E aí você participa de uma atividade, né, da igreja, você conhece as pessoas e você entende que a rotina delas é muito diferente daquela rotina turística, né? Então, eu acho que né, eu entendi que a Aurideia vai ir, né, com a intenção de ver mesmo como é o que está acontecendo, a contextualização e tudo mais. Mas é por isso que eu falei da questão turística, né? Eu acho muito importante. Mesmo se você for como um turista para algum lugar, eu acho que vale muito a pena você já observar a terra, né? Porque quem sabe depois você não vai ser mandado para lá, né? Por Deus, como missionário. E você já teve esse conhecimento, né? Dessa rotina das pessoas no dia a dia, como elas são, quais são as dificuldades dela. E em culto de oração, conheço tudo isso, né? Porque é a lista de pedido. as necessidades, é verdade. Isso. Então, acho bem legal esse envolvimento, né? Meus pais, eles são assim. A gente, toda vez que ia de férias, para qualquer cidade aqui, eles procuravam a igreja mais perto de onde a gente estava para ir visitar uma igreja. Né? Então, eu acho que é uma dinâmica bem importante, bem legal. Legal, é verdade. E tem alguns de nós, a gente tem muito forte emocionalmente algum país, mas por questões culturais, talvez a vida que eu tive, que eu tenho no Brasil, quando eu vou para aquele país, é muito grande e eu não consigo. Eu tenho uma vontade de ir para aquele país, mas na prática não dá certo. Isso acontece com alguns brasileiros. E por isso que é bom mesmo você visitar, não fazer só turismo, porque o primeiro mês é sempre o enamoramento, você fica apaixonado, mas depois
da realidade, depois que passa esses primeiros meses, você acaba entendendo mais os problemas, as problemáticas do país, que todo país tem, mas nos primeiros dias você não vê isso, você está mais enamorado com as paixões aí do que é bonito no país. E acaba sendo um grande choque cultural, e aí muitos acabam voltando. Então é bom mesmo você visitar algumas vezes, se familiarizar um quanto mais no país, para não ocorrer isso. Eu não vejo isso como um problema, é natural. Talvez Deus não... Você tem uma paixão mais humana, emocional, do que algo de que... do que é um chamado mesmo naquele país. Então, convém você mesmo dedicar um tempo lá, ver outras realidades também. Talvez você está querendo ir para um lugar e Deus está te chamando para o outro. Muito missionário, começa em Portugal, vai para outro lugar. Começa em outro lugar, vai para Portugal. A Europa são cerca de 50 países. A gente não pensa em Luxemburgo, em Mônaco. A gente pensa mais nos principais países que o Brasil conhece, né? E talvez Deus está te colocando, te direcionando sem você saber, para uma outra região. Então, fique aberto, sempre aberto em oração. Oi, Glauber, bom dia. Bom dia, Cleomar. De onde você fala? Então, Cleomar aqui de Salvador, Salvador, Bahia. Bahia, capital. Isso. Então, eu tenho uma dúvida aqui, quero aproveitar esse momento para tentar tirar. Eu tenho uma ideia de que as pessoas que vivem nos países europeus são, teoricamente, assim, intelectuais, são pessoas, muitos são ateus, céticos, a grande maioria está um pouco distante de Cristo. Então, dentro dessa temática, contextualização, suponhamos que o missionário foi para a Europa, conseguiu se contextualizar, entendeu a cultura, entendeu o esporte, política, tudo. E, havendo feito isso, qual vai ser o primeiro passo para que eu venha apresentar Cristo? Eu posso já chegar e dizer para ele, e contar a história de Jesus que veio à Terra, morreu por nosso pecado, ou como é que a gente vai dar esse primeiro passo, entendeu? A gente tem um curso só sobre isso, Evangelismos Efetivos na Europa, onde a gente reflete bem, são cerca de 20 e poucas aulas, e a gente reflete se convém focar no brasileiro ou focar no nativo, quais as vantagens e desvantagens, a questão do relacionamento. O evangelismo mais efetivo é por relacionamento, e a gente reflete melhor na prática como é que é isso, porque eu conheço muitos italianos, e se eu falo para ele, o evangelismo é por relacionamento, você tem que fazer amizade, os italianos só têm amizade com italianos. Então, eles têm vários relacionamentos, porque eles nasceram lá, conheceram muito. Então, não é só a amizade, você precisa, além da amizade, falar de Jesus e tal. Quando, como, é isso que a gente acaba aprendendo, para ser mais intencional. Então, eu diria isso, Cleomar, você primeiro se aculturar, fazer amizade com ele e ir fazendo perguntas para ele, para a pessoa refletir, porque o conhecimento a maioria dos europeus, principalmente jovens, é bem baixo, a quantidade de conhecimento com relação a quem é Deus, o que é a igreja evangélica, o que é a Bíblia, conversar sobre religião na família, poucos deles fazem. Então, tem muitas questões para a gente falar. Se a gente já começa na primeira semana, fala de Jesus de cara, ele não vai entender 100% do que você está falando. Na maioria dos casos, ele vai rechaçar, isso é espanhol, né? Ele vai rejeitar o que você está falando. E então, convém você ir fazendo perguntas, várias perguntas com um ar espiritual, né? Para fazer ele refletir. Poxa, você acredita em Deus? Sim ou não? A maioria não acredita. Por que você não acredita em Deus? Desde quando você começou a não acreditar em Deus? Então antes você acreditava em Deus, porque você falou que é desde o ano passado, então por que antes acreditava, né?
que você... E os seus pais acreditam ou não acreditam? Tem vários pontos que você pode ir perguntando para ele no final da noite, quando põe a cabeça no travesseiro, ele vai refletir sobre esses pontos. E quando ele te pergunta, quando ele te faz a deixa, assim, né? Você compartilha a tua vida, o teu testemunho pessoal, o que você acredita, mas com calma. E não jogando todas as informações, porque é muita para eles. Que nem bebê espiritual, né? Não consegue comer arroz e feijão. Tem um pouco essa ilustração aí. Você tem que ir com calma mesmo. Mas são vários pontos. Eu falei aqui alguns pontos. Tem um curso inteiro sobre isso, Cleomar. Quem Valeu, mais? obrigado, Glauber. Amém. Deus te abençoe, irmão. Glauber, bom Nádia. dia. Bom Isso. dia. Nádia, o que você está estudando conosco? Bem, eu estava estudando alemão, mas eu vi que eu preciso aprender inglês, né? Aí dei uma migrada, mas depois eu vou voltar. Por causa da faculdade também que eu estou fazendo, enfim. Isso que você colocou aí, todos os pontos, eu estava lembrando também das minhas missões em todo o Brasil, né? Que é a mesma coisa, chegar numa cidade, quando eu morei em Brasília, quando eu morei no Nordeste, todos os pontos que você colocou aí, não só para fora do país, mas para dentro também. Quando você muda para um outro estado, aí muda a Cidade cultura, é verdade. muda a cultura, muda tudo. Então, assim, tudo que verdade. você colocou, eu estava lembrando, né? E foi muito legal. Mas a minha pergunta não é sobre essa. Você falou sobre ser intencional e falou sobre motivação. Assim, você teria algum livro para indicar? Porque na caminhada, realmente, quando você está em outra cidade, passa por muitas coisas, né? E aí eu vejo assim que eu preciso, na verdade, assim, estudar até um pouco mais sobre ser intencional, me motivar mais, porque à medida que os anos vão passando, você foi vivendo algumas coisas, né? E aí, para permanecer também, você precisa ficar focado mesmo. Tá. Sobre você conseguir ser intencional, que muitos de nós, a gente, na verdade, não consegue, né? Com o dia a dia, com o trabalho e tal, a gente acaba deixando de fazer alguma coisa. Por isso que convém, para a gente conseguir ser mais intencional, mais do que livro, eu diria você ter um mentor, 1 ou 3 mentores, porque assim vai ter alguém acima de você que já tem aquele conhecimento da região onde você vai, e essa pessoa está um pouco mais no seu pé sobre o seu caso e te acompanhando no que você tem feito, o que não tem feito. Então, acho que essa seria a melhor recomendação, mais do que um livro específico. Mas eu vou falar de livro específico também. E nos nossos grupos, não sei se você vai na Alemanha, por exemplo, missões na Alemanha, lá tem pastores de longas datas, missionários, irmãos em Cristo, envolva-se com eles e vai conversando. Então, talvez não de modo formal, você é o meu mentor, mas você está acompanhando, ele está tendo amizade com você, faça amizade, isso é onde eu queria chegar, amizades com quem já está lá no campo, para de alguma forma eles estarem te acompanhando também quanto a isso. Tem um livro que a gente lê de leitura obrigatória no curso seu primeiro ano no país? Não, seu primeiro país não. Bom, tem alguns livros dos cursos, que é do Edson Queiroz, Igreja Local e Missões, maravilhoso, ou é Missões e Igreja Local, eu sempre inverto, é um desses dois. E tem gratuito esse livro aí em PDF pela internet. Coloca aí Edson Queiroz, Igreja Local e Missões, e você já vai achar. Aqui. É muito legal. Edson Queiroz era pastor, já faleceu há uns 4 anos atrás, de câncer. Era pastor da primeira Igreja Batista de Santo André, com muitos, 4, 5 mil membros, uma coisa assim. É uma igreja muito missionária. Tem professores nossos que são missionários na Espanha, que vieram a partir dessa igreja, primeira Igreja Batista de Santo André, não sei se eles estão aqui agora, são 2 professores que estão em Madrid, e tem um livro Antropologia Missionária, de quem? Algum aluno aqui sabe, Antropologia Missionária, do Ronaldo Lidório. É interessante também, é um pouco mais acadêmico, talvez eu diria, esse livro, mas ajuda também a refletir no assunto. Tá ok, então. Obrigada.
Deus te abençoe, Nádia. Obrigada. Mais alguém? Depois eu vou para um último ponto aqui para concluir nosso encontro. Quem mais gostaria de comentar sobre algum ponto do que a gente conversou hoje? Claro, o Erivelton, que é o Ministério Evangélico, escreveu algo legal. Não sei se ele consegue conectar o microfone e comentar, ou se você quer ler lá no chat o que ele escreveu. Nossa, é verdade. Em nenhum momento eu li o chat. Eu sempre li o chat nas lives. Puxa, Pai do Senhor Jesus, o pastor Erivelton Átila, saudações ao pastor Glauber Paz, e a irmão. todos os nossos irmãos. Muito feliz, muito produtivo e obrigado pela oportunidade. Da onde você fala? Eu estou em Alicante, na Espanha. Ok, amém. Glória a Deus. E um ponto assim muito importante, quando eu cheguei na Espanha em 2016, através de uma visita, eu fui fazer uma visita a uma família de espanhóis e Deus fez uma obra grande ali e criamos aquele vínculo, aquela amizade, e foi ali que eu aprendi o espanhol e eles um pouco de português, e me convidaram, né, eu estava solteiro na época, a almoçar todos os dias na casa deles, e ali a gente foi convivendo, visitando outras cidades espanholas menores, onde há uma necessidade extrema, e de verdade, um ponto que o pastor Glauber falou e é verdade, muitas vezes nós estamos em um determinado país e Deus quer nos levar em outro. E nós temos que ter essa visão aonde o Espírito Santo quer nos usar. E é muito importante. É muito importante. E eu sei que o tempo aí está escasso, mas eu queria deixar esse tema, né, essa experiência aí com vocês também. E agradecer também a nossa irmã Lídia, né, que leu também o chat. E que Deus abençoe vocês. E eu conheci missões para a Europa pelo YouTube, hein? Que maravilha. Amém. Vamos, que Deus abençoe vocês poderosamente, hein? Deus te abençoe, irmão. Qual que é seu nome? Erivelton Átila. Erivelton. Ok. Deus te abençoe, Erivelton. Amém. Todos nós. Eu vi agora aqui no chat, a Lídia, nossa professora, ha hecho um excelente trabalho aqui, pontuando cada coisa, Lídia. Muito bom, obrigado. Professora eficiente, didática. Bom, último ponto aqui que eu gostaria de ter a oportunidade da gente, para finalizar o nosso encontro, eu gostaria de perguntar para vocês, quem de vocês gostariam de dar um depoimento, um testemunho? Você que é aluno da Escola Missões da Europa, talvez eu sei que você é aluno, mas eu não sei o que está proporcionando na sua vida você aprender o idioma ou algum curso de missões na Europa. Então, eu queria dar a oportunidade para vocês testificarem aqui que está sendo gravado, testemunharem, darem um depoimento sobre como tem sido essa tua experiência em aprender algum idioma ou missões na Europa conosco. Quem gostaria de compartilhar? Olá. Paz, Cristina. Como é que eu estou me mexendo? De onde Paz. você fala, Cristina? Eu falo de São José dos Pinhais, região... Bom, acho que ela estava se movendo para algum lugar onde funcionava a internet. Ou ela saiu... Metropolitana de Curitiba. Que travou. Aí, foi. O celular começou a tocar bem na hora e parou o Zoom, parou tudo. Okay. Desculpa. Então, eu sou aqui de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Eu sou aluna da Lídia, em espanhol. Oh, a Lídia trouxe todos os seus alunos aqui, pelo visto. E eu vim, na verdade, pro espanhol, mais pela minha área profissional. Eu tenho um casal de amigos que pretendem fazer missão na França, que é a Vanessa e o Diego, eles estão aqui no Brasil também. E eles que me indicaram, e eu vim mais pelo profissional, né, fazer o espanhol, por causa dos outros países que eu tenho esse contato.
E tem sido muito gratificante, porque eu vim por um motivo e as aulas são muito especiais, assim, porque a gente também fala muito de Jesus, até por ter o estudo bíblico, que às vezes eu falto bastante, né? Infelizmente, os horários às vezes não dá certo, mas teve essa proximidade também com a palavra, então tem sido muito gratificante unir tudo isso e tem sido mais fácil também, tem sido mais fácil estudar o idioma. Legal. Obrigado, Cristina, por compartilhar. Deus te abençoe aí profissionalmente e com seus ministérios também. Você falou um ponto até que eu queria então deixar até claro para o pessoal que talvez não saiba. Na nossa escola, além de você aprender o idioma, você pode fazer parte do estudo bíblico, que a gente tem até agora em francês, inglês e espanhol. Então, se você faz um desses 3 idiomas, você pode entrar nesses estudos bíblicos, e que é no idioma, então já fica mais familiarizado com o idioma, aprende a Bíblia, e é até mais fácil para a gente, crente, porque talvez eu não entendo bem o que o professor está falando, o líder do estudo bíblico, mas como é Bíblia, eu sei o que está escrito na Bíblia, aquela história, aquele versículo, então isso me ajuda a aprender o idioma através da Bíblia. Legal, Cristina, obrigada aí por compartilhar, Deus te abençoe. Mas alguém gostaria de compartilhar aí o que você tem, a tua experiência com o aprendizado conosco? Lídia, tem mais algum aluno seu aqui aqui conosco? Então, a Dulce tinha entrado outro dia com esse nome aí parecido, Escola ME. Eu não sei se é ela. Né? Não tô vendo a Eu carinha do vi aqui povo. uma escola ME, puxa, quem é esse escola ME? Não sou eu. Mas eu acho que ela não faz só espanhol, né? Ela pode até comentar de outro curso. Mas eu não tenho certeza, né, de que ela, pode ser coincidência. Tinha alguém mais, mas acho que já saiu do espanhol, né? É a Dulce mesmo lá, ó. Estamos aí na escuta do encontrão esse final de semana. Está muito bom, muito interessante os pontos ali que a gente tem que enfrentar no campo missionário, né? Geralmente, quando a gente chega num local, a primeira coisa que a gente quer falar é de Jesus, né? Mas a gente tem que ter um período de conhecimento da região e se enturmar, né? Criar relacionamentos, amizade, isso é muito importante inicialmente. Amém, é verdade. Você É muito estuda faz qual idioma conosco? O espanhol. o espanhol, a Lídia. Em qual nível você está? A1? B1. B1, puxa vida, tá falando bem o espanhol já, então. Está completando um ano que estamos ligados com vocês. Ai, Um ano agora. que legal, avançou bastante já no idioma. Muito bom. Amém. Deus te abençoe. Você pretende ir para a Espanha, para algum país hispano? Eu tenho intenção de visitar a Espanha. Entendi. Eu cursei um seminário aqui em Blumenau e o diretor do seminário ele está na Espanha agora. E eu pretendo ir para lá visitar, conhecer, quem sabe, né? Servir ali um pouco a Espanha também. Amém, legal. Tomara que dê certo. A Espanha está precisando. Deus te abençoe. Conte conosco. Amém, obrigada. Amém. Mais alguém gostaria de dar o depoimento? Olá. Olá. Paz, Deleia. Eu estou agora e eu faço curso de francês com a Raquel. Muito, muito bom. Eu percebi que acelerou bastante. Antes eu estudava, não era muito... Eu estudava, mas não era tão direcionado, né? Então, tem sido muito bom.
Legal. A Raquel é uma excelente professora, né? Amém. Obrigado, Leleia. Lídia, teu marido tá aí por perto? Eu queria que você desse para ele fazer uma consideração, dar uma palavra aí para o pessoal conhecer ele melhor. Aí, ó, Rubens, se conecta aí. Ô, Rubem, cadê você, Rubem? Onde estás, meu irmão? Muy bien, Vení, gracias. vení. Rubem, Gracias. gente, para quem não conhece, o Rubem é nativo, né? Fala pra gente, Rubem, de onde que você é, um pouco aí de você. Bom, eu sou boliviano, estou no Brasil faz 4 anos, estou aqui com o Ministério com hispanos e É um missioneiro no Brasil. sou missioneiro e também dou aulas, né, para missões na Europa e um prazer contribuir também, né, para os missionários que estão lá na Europa. Eu sinto na pele, né, como é que é ser missionário, né, e passar necessidade. Então, para mim é um prazer ajudar também, né, os missionários que estão lá. E então, para mim, né, é muito bom participar aqui, porque também eu aprendo, né. Então, os pontos que o irmão falou são, para mim, são bem importantes mesmo, né. E às vezes a pessoa quer fazer já, né, fazer a obra aí com tudo, mas a gente tem que respeitar, né, as coisas que o irmão falou. Então eu concordo, né, o 100% e obrigado, Glauber, né, pelo convite e também, né, pela exposição aí. Amém. É verdade, a gente tem que ter mais o pé no chão do que já ir chegando. E é um problema para nós brasileiros, não sei como são os bolivianos, mas nós brasileiros a gente quer muito agir, quer muito fazer acontecer a coisa. Quando eu chegar, o avivamento vai chegar na hora que eu chegar, mas no fundo a gente tem que pôr o pé no chão e se contextualizar primeiro para fazer uma diferença maior depois. Então, é um pouco complicado para a gente, ainda mais para pastores e missionários que estão no Brasil e tem a agenda superlotada, quando chega na Europa como missionário, e aí não pode ter, no fundo você não pode ter agenda, porque você tem que se contextualizar, você tem que aprender o idioma, então é um baque, esse ritmo de 880. Então é um pouco complicado. Alguns até não conseguem e voltam para o Brasil por problema assim, de psicológico e tal. Mas é muito importante, é muito importante. Alguns, não a maioria, gente, a maioria consegue fazer isso, faz a diferença, muita diferença depois. E Ô, Rubem. Eu vou passar aí as dicas que você passou, né? Porque eu tenho alunos também que não são cristãos, né? Que fazem aula comigo, né? E eu vou passar também as dicas que o irmão passou aí, que são bem importantes, né? Porque muitos deles viajam para pela questão do trabalho, né? Argentina, Chile, Colômbia, então são bem importantes mesmo. Obrigado mesmo. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Mais alguém gostaria de dar um depoimento aí, principalmente se você que é aluno da Escola Missões na Europa? Então tá. A gente fica por aqui no nosso encontro, deu 1h30 certinho, conforme o programado, né, Lídia? 1h30, né? Tá no máximo. Chegamente. Tá o Glauber, só uma coisinha. Não, já acabou o tempo, Lídia, desculpa. Tchau para todo mundo. Não seja malvado, rapaz. Deixa eu só achar aqui quem o chat, eu não tô de olho no chat. A Ivanilda, ela fez uma pergunta que eu acho que talvez a playlist sobre a Alemanha responda essa pergunta, ou ela pode entrar em contato com alguém. Ela perguntou como é um pouco o evangelismo na Alemanha. Eu não falei antes para não tirar, né, o foco dos temas, mas aí não sei se você tem alguma dica para ela conhecer, né, através dos vídeos de galera dos missionários comentando um pouco sobre o evangelismo na Alemanha. Tá. Eu não... Como eu não estou focado na Alemanha, não sei alemão, eu não... Preferiria não
não responder porque tem vários outros que podem responder bem melhor do que eu. Mas o que eu posso responder é que, sim, como você disse, Lídia, a gente tem um grupo Missões na Alemanha, e lá pode ajudar bastante você a ficar à vontade, qualquer um ficar à vontade para fazer sua pergunta, sua curiosidade por lá. A gente estava com o curso Seu Primeiro Ano na Alemanha, estávamos desenvolvendo o curso A Cultura dos Alemães com o Francisco Carlos, mas infelizmente ele veio a falecer há 1 mês atrás, 2 meses atrás. A gente até ajudou na oferta missionária do mês, a esposa dele, que ficou agora na Alemanha com os filhos, vai continuar agora como pastora na igreja do Francisco. E então estamos orando quanto a isso e vendo alguns outros missionários para continuar o desenvolvimento desses cursos, Seu Primeiro Ano na Alemanha e a Cultura dos Alemães. Então, o que nós temos hoje é o grupo no WhatsApp, que é a coisa principal, assim, para ajudar os irmãos em Cristo que querem se envolver mais com esse país. Além das aulas de idiomas, claro. As aulas de alemão aí com o Juninho. Todo mundo gosta de Juninho, ele é super gente fina, super simpático ele. Ok, bom, ficamos então por aqui no nosso Encontrão Babel. Esse foi o encontrão mais diferente. Esse foi o primeiro encontrão que nós fizemos todos juntos, em uma só sala do Zoom, mas, na verdade, a maioria dos nossos encontrões, até o nome até Encontrão Babel por causa disso, porque nós temos simultaneamente diferentes encontros acontecendo no Zoom, em salas diferentes do Zoom, e cada um é de um idioma. E aí a gente tem nossos professores de idiomas, onde já tem todo um roteiro aí para conversar com você, principalmente com os alunos. Então, tem um bate-papo aí no idioma, tem algum tema cultural, algum ponto interessante relacionado ao idioma ou ao país desse que fala esse idioma, e é bem interessante o Encontrão Babel. Acho que, não sei se todos vocês já participaram, mas é muito bom a gente estar em contato com os outros alunos, falar com o professor, falar um pouco aí do idioma, independente do nível que você está, e aprender um pouco mais da cultura. É por isso que a gente tem aqui o nosso Encontrão Babel. Todo último sábado do mês, todo mês, no último sábado, às 9 da manhã, a gente tem aí esse encontro, tá bom? Deus abençoe muito vocês. Vamos terminar fazer uma oração. Vamos fazer uma oração, porque a gente falou sobre muitas coisas importantes, complicadas, para, na verdade, colocar em prática. Gente que está no país, que já está ou que está para ir no país. Então, vamos orar por tudo isso? Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa manhã de sábado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós queremos glorificar cada vez mais o teu nome, exaltar o teu nome. Que tudo seja para a tua honra, para a tua glória, Pai. Abençoe a cada um de nós que estamos nos preparando. Certamente é por algum motivo, e que nós, por sermos crentes, tem um motivo divino, tem um motivo espiritual por trás de tudo isso, querendo ou não. Então, ajuda-nos a estarmos sempre em oração para fazermos a tua vontade. Estejamos nós no Brasil ou fora do país, que a gente venha fazer a tua vontade e sermos mais intencionais para com os projetos que o Senhor tem para as nossas vidas. Muito obrigado pelos nossos professores de idiomas, pelos professores dos cursos de missões na Europa. Muito obrigado pelos alunos que estão aprendendo e investindo a esses missionários. Oremos para que a gente venha crescer em tudo isso, em nome de Jesus, Pai. O nosso propósito é que tu sejas glorificado, exaltado, e que teu nome seja mais proclamado aonde quer que nós vamos. É isso que nós oramos, te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe vocês, gente. A gente se vê junto aí no próximo Encontrão Babel, aí no próximo mês. Fica com Deus. Tchau, tchau. Amém, Cláudio. Um abraço, obrigado. Tchau. Tchau.